Paz do Senhor, irmãos, amém? Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu acho uma bênção nesses momentos como o culto de hoje, a máscara, porque ela serve para enxugar o olho, ela segue, né? Quem me conhece sabe do que eu estou falando, mas a Gra falou assim, leva um lencinho, é bom. O problema é depois usar a mesma máscara, né? Mas eu louvo e glorifico ao nome do Senhor por tudo aquilo que Ele já fez nessa manhã. Eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque desde o começo o Senhor tem confirmado a palavra dEle para nós nessa manhã. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela vida de cada um daqueles que estão aqui hoje, os nossos visitantes, os nossos irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqueles que estão também pela internet. Sejam todos muito bem-vindos a estarmos reunidos como igreja neste lugar. Amém? A palavra do Senhor nos diz que onde houverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele ali está. E nós cremos que o Senhor Ele tem estado aqui conosco, por aquilo que o Senhor já agiu no nosso meio. E eu louvo e glorifico ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. E como eu disse, desde o começo, o Senhor Ele tem testificado a palavra que Ele tem para nós nessa manhã. E eu louvo e glorifico a Deus e começo lendo, na verdade esse texto não estava separado, mas no vídeo que foi mostrado agora, o refrão ali, né, como o pastor Ri, ele mesmo comentou, né, ele se refere, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas ali também naquela música cita o texto que está em Abacuque 3, a partir do versículo 17, e eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim na minha versão: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei ao Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Aleluia, porque quando nós vemos uma situação como essa, e quando nós lemos esse texto, nós nos alegramos no Senhor por aquilo que a palavra do Senhor diz, mas quem quer viver uma situação como essa? Não é verdade? É muito difícil sermos nós aquelas pessoas. É muito difícil nós vivermos aquilo que aos nossos olhos não é bom. Mas eu quero agora sim convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. E eu quero convidar cada um a se colocar em pé, por favor, porque vamos ler a palavra do Senhor juntos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 13, do 13 ao 18. Na verdade, nós vamos ler Eclesiastes 7, do 13 ao 14. Amém? Eclesiastes 7, 13 diz assim na minha versão: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti. Nós queremos mais uma vez, Senhor, Te louvar e Te bendizer por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer no nosso meio. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a conduzir tudo aquilo que será feito de agora em diante, assim como o Senhor já tem conduzido até agora, Senhor.
que não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito a ministrar através da minha vida. Que não seja, Senhor, as palavras da minha boca sair, mas, Senhor, que sejam as palavras do teu trono, Senhor, diretamente do teu trono, Senhor, a falar a cada um de nós, primeiramente a mim, Senhor, e a cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que seja o teu Espírito a ministrar no coração de cada um. E eu te peço, Senhor Deus, que todo o levante do diabo, toda a confusão, todo e qualquer tipo, Senhor, de armadilha, todo e qualquer tipo, Senhor, de obstáculo caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Deus, afofar a terra dos nossos corações, da nossa mente, para que a semente que será lançada possa cair em terra fértil e germinar e dar frutos, e que esses frutos permaneçam para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vejam que aqui, o livro de Eclesiastes, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, foi ele quem escreveu. E ele aqui coloca algo que nós, crentes, muitas vezes temos dificuldade de aceitar. Deus fez os dias bons, mas Ele fez os dias maus também. E o Senhor não fez uma coisa sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito bem estabelecido, tem um propósito bem determinado. E os dias maus, eles têm o seu propósito também, mas nós temos relutância a eles. A gente não quer, é óbvio. Quem de nós quer passar por uma dificuldade? Nenhum de nós quer. Por outro lado, o Senhor criou esses dias. E cabe a nós, como servos dEle, como filhos dEle, cabe a nós, como aqueles que estão seguindo a Jesus, entender que dias maus fazem parte da nossa vida. Ainda estamos em janeiro. Quantos de nós aqui não ficamos empolgados a alguém perguntar: quem crê que esse é o melhor ano da sua vida? E todo mundo vai levantar os braços, dar glória a Deus, esse é o melhor ano da minha vida. Mas se para chegar ao melhor você tiver que passar pelo pior? Mas e se para chegar até ali você tiver que passar por algo, num tratamento íntimo do Senhor na sua vida? E nós temos que entender que do pior é possível ter o melhor. Do pior teremos o melhor de Deus. E nós vamos, aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós nessa manhã é nos ensinar que o pior, que o mal, que o ruim que nós passamos na nossa vida tem um propósito determinado por Deus. E esse propósito tem algo que nós sequer podemos imaginar. Tem algo que nós sequer podemos obter vivendo só o melhor. Ok? Amém? Então nós vamos voltar aqui ao texto e a primeira coisa, o primeiro motivo que o próprio texto ele nos diz, por que Deus fez os dias ruins? Diz ali na segunda parte do versículo 14. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A gente, como seres humanos, a gente crê que a gente sabe o que fazer com a nossa vida. Não. Eu sei que se eu tiver uma alimentação sadia, eu sei que se eu tiver hábitos saudáveis, eu vou ter saúde toda a minha vida. E de repente você tem uma doença que você não sabia que você tinha. Não, eu sei que se eu estudar, eu vou ter sucesso naquilo que eu faço. E de repente você é demitido. Ou você não tem o sucesso que você imagina na sua vida profissional. Não, eu sei que se eu tratar os meus filhos desta maneira, eles vão ser o melhor que Deus pode querer. E talvez não é assim. E a gente se decepciona e vive uma vida inteira, talvez, correndo atrás dos nossos filhos. E a palavra do Senhor nos diz isso,
que Deus ele permite que estas coisas aconteçam para que nós não saibamos o que vai ser amanhã. Sabe por quê? Porque quem somos nós para definir o que vai ser o nosso hoje, que dirá o amanhã? O que somos nós para tomarmos a posição de Deus? Quem nós achamos que somos para saber o que é melhor e o que é pior? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, é voltar só um pouquinho na sua Bíblia e deixa... Bom, Provérbios 3, 5, diz assim na minha versão, Provérbios 3, 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele indicará as suas veredas. Em outras versões diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. E eu lembro uma vez no estudo bíblico, se eu não me engano, o David estava ministrando e eu nunca parei para ir atrás do sentido da palavra estribar. E o estribo é aquela argola que muitas pessoas usam para subir no cavalo. Não te apoie no seu próprio entendimento. Não creia que você sabe todas as coisas e que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia ao Senhor o teu caminho e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, o Senhor, primeiro motivo pelo qual o Senhor nos permite passar por algo ruim, para que nós confiemos nele. Descansemos nele. Quer dizer que eu não tenho que fazer a minha parte? Faça. Mas entenda que você só pode fazer o que você faz por causa do Senhor. Você só pode fazer aquilo que você faz porque o Senhor te capacitou. Você não tem ação sobre o seu futuro. Reconheça isso, entrega nas mãos do Senhor. Amém? Amém? E quando nós pensamos em dificuldade, quando nós pensamos na palavra do Senhor, numa situação como essa, quem que a gente lembra? Alguém tem alguma dica? Quem que a gente lembra que passou por uma grande dificuldade que a palavra do Senhor nos diz? Quem? Jó. Aê, 10 pontos. Glória a Deus. Então nós vamos para o livro de Jó. Vamos voltar um pouquinho mais, a gente já estava em Provérbios, e nós vamos ficar ali no livro de Jó, e nós vamos ver como a palavra do Senhor, ela se confirma, e nós vamos ver como a palavra do Senhor, ela é a referência para os nossos caminhos. Ela não é aquilo que nós achamos, é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E vamos começar vendo a respeito da vida de Jó. E vamos em Jó, no capítulo 1, e a gente vai dar uma pincelada superficial sobre todo o livro de Jó. Então, se em algum momento eu falar, vamos para algum outro livro, deixa o seu dedinho ali em Jó que a gente vai voltar, tá bom? Jó 1, versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém?
E talvez a gente possa substituir ali o nome de Jó pelo nosso. Havia ali um homem íntegro e seu nome era Carlos. Para quem não sabe, meu nome é Carlos, tá? O apelido é Gu. Essa é outra história. Quem quiser eu conto depois. Mas havia lá um homem chamado Carlos /Gu, vai? E ele evitava fazer o mal, e ele era uma pessoa que, inclusive, chamava os seus filhos e fazia com que eles se purificassem, e ainda oferecia holocaustos em favor de cada um deles. E talvez cada um de nós possamos agora, e esse é o exercício de hoje, talvez a gente se colocar no lugar de Jó. É a primeira coisa que nós fazemos, é a gente, na nossa vida, olhar e falar assim: eu evito fazer o mal. Por que é que o mal me sobreveio? Eu evito fazer algo que não agrada ao Senhor, mas por que é que vêm os dias ruins? Por que é que vêm as dificuldades? E a primeira coisa que a gente começa a pensar: fui reprovado pelo Senhor. E vejam só, o começo do livro de Jó conta então que Jó era desta forma e que então Satanás foi diante de Deus e Deus então comentou ali: você viu meu servo Jó? Olha que cara bacana, olha que cara legal, olha só, ele faz tudo aquilo que me agrada. E Satanás virou e falou, então colocou diante de Deus condições, falou assim: mas isso é porque ele tem tudo o que ele tem, tira o que ele tem. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse nas finanças de Jó, e de repente ele perdeu tudo, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus empregados, ele perdeu todos os camelos, ovelhas e tudo que ele tinha. E aí depois ele chegou diante de Deus, Deus falou de novo: olha lá Jó, e ele falou assim: mas é porque ele tem saúde, toca na saúde dele. E Deus permitiu que tocasse a saúde dele, e tudo aquilo que Jó menos esperava, o mais temia, isso lhe aconteceu, e não sou eu que digo, isso está no capítulo 3, nos versículos 25 e 26 de Jó. Jó, ele diz assim, e eu vou ler na minha versão, ele disse: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. E talvez muitos de nós estejamos diante do Senhor hoje, talvez muitos de nós estejamos indo à igreja, talvez tendo o nosso momento de leitura da palavra, talvez momento de oração, talvez muitos de nós estejamos participando do estudo bíblico para sermos aprovados por Deus. Talvez a gente esteja buscando estas coisas porque a gente tem medo de não estar debaixo do cuidado do Senhor. Mas a gente vai descobrir, na manhã de hoje, o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração que, na verdade, o mal que o Senhor traz é para o nosso bem. E eu quero convidar todo mundo, deixa o seu dedinho aí, aqueles que estão com a Bíblia em Jó, e eu quero convidar todo mundo a abrir as suas Bíblias. Nós vamos até o livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4, diz assim na minha versão: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Então, o Senhor, na verdade, Ele não quer que você faça as coisas por obrigação. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele permite que você passe isso, as dificuldades, para que você possa passar por um processo de transformação, aonde as dificuldades, elas vão gerar perseverança. A perseverança vai gerar um caráter aprovado, e esse caráter aprovado irá gerar a esperança
na nossa vida. E nós vamos ver como a palavra do Senhor, ela é perfeita, e nós vamos ver isso na vida de Jó. Amém? Então agora, vamos voltar ao livro de Jó. Então, as pessoas acham, ou Jó achava, que ele estava passando por tudo aquilo, porque ele estava sendo reprovado por Deus. Quando, na verdade, Deus estava querendo ensinar a Jó estas 3 características que nós vimos: perseverar, ter um caráter aprovado e a esperança que Deus dá para ele. Amém? E nós vamos ver isso. Então, a primeira coisa, as pessoas pensam, fui reprovado pelo Senhor, mas na verdade, nós entendemos que Deus tem um processo para passar na nossa vida. Ele tem algo a trabalhar na nossa vida. E vamos ver então a questão da perseverança, como que Deus trabalhou na vida de Jó. Então Jó, ele tinha tudo e perdeu tudo. E nesse processo, Deus ensinou a ele a perseverança. E eu quero convidar você, ainda no capítulo 1 de Jó, vamos ler ali o que diz os versículos 20 e 21. Jó 1, 20 e 21 diz assim na minha versão: ao ouvir isso, então quando ele ouviu dizendo que ele havia perdido tudo, que seus filhos haviam morrido, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E além, vamos agora no capítulo 2, vamos no versículo 9 ao 10, quando então Jó foi tocado sobre a sua saúde, quando Jó então deixou de ser saudável, então a sua mulher diz ali no versículo 9, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Queridos, muitos de nós passamos dificuldades. Nós acabamos de orar, por exemplo, pela vida do David, pela vida do Gabriel. Nós também estamos em oração pela vida do pai do André. Nós também estamos em oração por tantas pessoas que o Senhor tem colocado aqui no Pedidos de Oração, toda segunda-feira. Como o pastor Ricardo tem dito, nós temos orado por diversas pessoas que têm necessidades na sua saúde. Diversas pessoas que têm necessidades que o Senhor conhece. Mas Deus, Ele quer que diante dessas dificuldades nós perseveremos. Vamos continuar. Não vamos nos esquecer que Deus é aquele que está conosco. Diz a palavra do Senhor em Romanos no capítulo 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Deus tem algo para fazer na sua vida, mesmo através das dificuldades. Continua, não para, siga em frente, persevere. Você que está na internet, persevere. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, vamos perseverar. Vamos continuar, porque Deus, Ele vai conhecer a nossa fidelidade a Ele, se nós continuarmos. A palavra do Senhor lá em Apocalipse, nas cartas que o Senhor Jesus mandou às igrejas, Ele dizia o quê? Aquele que for à igreja, ou aquele que ler a Bíblia, ou aquele que fizer uma série de coisas, Ele fala assim, aquele que vencer. E para vencer tem que lutar. E para lutar tem que perseverar, continuar. O Senhor ministrou uma vez através da vida do Dico aqui no nosso meio, que nós iremos lutar contra cavalos, correr contra cavalos, mas não com cavalos. Porque se a gente fosse correr contra cavalos, com cavalos, não seria pelo poder do Senhor, seria pelo cavalo. É aquela condição que Deus me deu. Não,
Deus ele vai fazer você correr contra cavalos e ganhar correndo com as suas próprias pernas, pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Pelo poder do Espírito Santo através daquilo que você crer. Mas para você crer, você tem que continuar. Perseverar. Não olhar para trás, mas seguir em frente. Como o apóstolo Paulo muitas vezes disse, olhando para o alvo. Olhando para o alvo, deixando para trás o que para trás fica. Vamos correr para o alvo. Vamos correr para o Senhor. Vamos confiar no Senhor e perseverar no Senhor. Amém? Perseverança leva maturidade. Perseverar gera um caráter aprovado. Certo? E o que é esse caráter aprovado? Esse caráter aprovado, ele vem de uma transformação de dentro para fora. Eu quero convidar todo mundo a virar a sua Bíblia um pouquinho para o livro de Salmos. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. O salmista diz ao Senhor o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Queridos, Deus foi quem nos formou. Deus formou a Sandra, Deus formou o Domingos, Deus formou o Bispo Valdir, Deus me formou, Deus formou cada um de nós. E posso dizer uma coisa? Ele conhece o que está dentro do seu coração nesse momento. Deus, ele conhece o que passa no pensamento de cada um de nós. E Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus trabalha em nós, porque ele sabe aquilo que está bem no nosso íntimo. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, de 2019 para 2020, nós tivemos Covid. Ninguém que a gente conhecia tinha tido Covid até aquele momento. Tirando as pessoas com quem nós encontramos e por eles pegamos o Covid. Mas era ao mesmo tempo, a gente estava aprendendo juntos. E nós estávamos ali sozinhos. Nós estávamos numa terra estranha. Sem ninguém ali para nos acudir. Nós estávamos ali os 4 mal. E naquele momento, começou a sair daqui de dentro algo que a gente não sabia que estava dentro da gente. A gente começou a dizer a Deus assim: foi para isso que o Senhor trouxe a gente para cá. Para a gente ter Covid aqui. Foi para isso que o Senhor trouxe a gente para cá. Para a gente não ter um tipo de assistência. E a gente ter os nossos familiares no Brasil todos preocupados. Porque eles não podem estar aqui. A gente não ter o suporte deles, porque a gente não pode estar lá. Foi para isso, Deus, que o Senhor fez isso. A gente tem sido tão correto diante do Senhor. A gente tem procurado fazer todas as coisas conforme aquilo que o Senhor pede. Foi para isso, Deus. E aí eu lembrei desse texto. E eu estava compartilhando com a Pata, porque eu lembro que há muitos anos atrás, talvez pelo menos mais de 3 anos atrás, o Senhor trouxe uma palavra através do pastor Ricardo sobre este salmo. E eu lembro que o pastor Ricardo, no domingo seguinte, ele veio compartilhar algo que a Pata havia compartilhado com ele. Dizendo assim, quando o salmista ele diz assim: cria em mim um coração puro. O termo puro, esse coração puro, ele tem a ver com expurgar. E sabe o que é expurgar? Quando nós éramos pequenos, às vezes a gente sentava onde não devia e etc. E aí eu lembro que a minha mãe, ela virava e falava assim,
a gente ficava com umas bolinhas com pus. E ela falava assim, tem que limpar. E aquilo dói, porque está inflamado. E aí você tirava aquela, digamos, cabecinha do pus. E a gente falava assim, tá limpo, mãe? Ela falava, não, tem que apertar mais, porque está lá dentro. E aí você aperta, até que de repente, puf, sai aquele negócio. E ela fala assim, agora está limpo. Isso é expurgar. É tirar do que está no nosso íntimo. É tirar daquilo que está na nossa entranha. É tirar toda essa justiça aos nossos olhos, que Deus ele quer tirar para mostrar para a gente o seguinte: não, você não é bom o suficiente e nós nunca seremos bons o suficiente. Por isso que a graça de Jesus é aquela que nos leva diante do Pai. A gente nunca vai ser bom o suficiente. Por isso o Senhor ele permite a gente passar essas coisas para falar assim: olha o que estava lá no fundo. Deixa eu expurgar, deixa eu apertar, deixa eu tirar aquilo que está lá no fundo, para você poder entender que tudo isso é para o seu bem. É como lavar a caixa d'água. Você tem que soltar toda a água. E aí quando você solta toda a água da caixa d'água, fica um filetinho, e aquele filete cheio de sujeira. Porque quando a caixa d'água está cheia, aquela sujeira ela fica toda depositada no fundo. Mas você precisa de tempos em tempos esvaziar a caixa, deixar aquela sujeira vir à tona, limpar, esfregar, e para depois você conseguir colocar água ali de novo. Expurgar. Deus quer expurgar a gente. O perseverar faz com que nós entendamos que Deus está no controle de todas as coisas, e se Ele está no controle de todas as coisas, a gente precisa obedecer, e Ele vai limpar, Ele vai trabalhar. E olha só como Deus fez isso no coração de Jó. Quero convidar de novo a voltar ali em Jó no capítulo 6. Diante daquela situação toda, Jó no capítulo 6, do versículo 8 ao 14, ele começa então a pôr para fora o que estava oculto no seu íntimo. Jó 6, a partir do versículo 8 até o 14, diz assim: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. E a partir desse momento, Jó começa, e ali então existem os amigos de Jó, que começam então a expor diante de Jó e buscar em Jó alguma culpa por aquilo que está acontecendo, e Jó se justifica diante de todos eles. E Jó se coloca diante deles todo um momento, dizendo assim: não, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho feito o que Deus quer que eu faça, e ele começa a se colocar diante de Deus, e todo aquele orgulho que estava no coração dele, o Senhor começa a pôr para fora. Assim como nós, quando estamos na dificuldade, o Senhor vai trabalhando o nosso orgulho. A gente vai deixando de ser fariseu. A gente vai deixando de ser fariseu. A gente vai deixando de bater no peito e falar: obrigado, Senhor, porque eu não sou como Ele. E a gente vai começar a ser como Ele e falar: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Não há nada de bom em mim.
esse trabalhar do Senhor. Então, a perseverança gera esse caráter aprovado. A gente deixa o Senhor limpar o nosso coração. E essa sinceridade diante de Deus. Muitas pessoas, elas acham que nós não podemos questionar. Nós nunca podemos questionar, blasfemar contra Deus. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o sentimento que está lá. Põe para fora. Sabe por quê? Ao pôr para fora, você está dando a Deus o direito e a autoridade de sarar o que está dentro. Ao você colocar diante de Deus o seu coração, Ele vai virar e falar assim: ah, Gu, que bom que você entendeu. Agora deixa eu te sarar. Deixa eu expurgar. Deixa eu limpar a sua vida. Deixa eu transformar a sua vida. E quanto mais Deus, mais nós nos abrimos diante de Deus, mais Ele começa a se revelar a nós. O Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que santifica, o Deus que transforma. Esse Deus começa a se revelar a nós. E cada vez que Deus vai se revelando a nós, sabe o que a gente começa a acontecer? A gente começa a perceber quão insignificante nós somos diante dele. Quão pequenos, quão imperfeitos e quão misericordioso Deus é conosco. Porque ao mesmo tempo que nós somos insignificantes perante de um Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama de tal maneira a ponto dele continuar trabalhando. E Ele fala assim: mas eu quero que você continue. Eu quero te transformar. Eu quero te mudar. Eu quero te restaurar. Eu quero limpar a sua vida. No final das contas, tudo isso, Deus, Ele vai trabalhando em nós. Deus, Ele vai trabalhando em nós. E agora nós vamos dar um pulo no livro de Jó. Nós vamos até o capítulo 38 e nós não vamos ler, mas vejam que desse capítulo que nós lemos até o 38, Jó foi debatendo com os seus amigos, Jó foi colocando diante de Deus todas as suas causas, Jó foi confrontado e Jó supostamente justificou a si mesmo, até uma hora que ele se encontrou com Deus Todo-Poderoso. E aí, quando ele se encontrou diante do Deus Todo-Poderoso, do capítulo 38 ao final do capítulo 41, Deus começa a falar com Jó. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus ministrar na sua vida. Mas, Gu, como é que eu posso ouvir Deus falar comigo? Deus, Ele fala conosco. Se nós voltarmos um pouquinho, capítulo 33, Jó 33, nós vamos ler do versículo 13. Mas, Gu, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver Deus falando comigo. Presta atenção o que diz aqui em Jó 33, 13. Diz assim: por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para perseverar da cova a sua alma. Para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Deus fala com a gente todo momento, de todas as formas. Basta a gente ouvir. Basta a gente estar atento. Basta a gente querer ouvir a voz do Senhor. E assim, desta forma, Deus, Ele se revelou a Jó de tal maneira
Jó colocava diante de Deus a sua intimidade. Deus revelou a Jó a sua intimidade. E este relacionamento, Deus revelou a Jó quem ele era. E este diálogo, esta conversa, este relacionamento gerou aquilo que nós vemos no capítulo 42 de Jó, que é o último, a partir do versículo 5, que é um texto conhecido por muitos, onde Jó diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Este diálogo com o Senhor, a perseverança, o caráter sendo transformado, gera um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus nos leva a um nível de conhecimento dEle, onde a gente começa não apenas a ouvir falar de um Deus, mas a viver com Ele, a ter intimidade com Ele, a ser transformado por Ele, a ter um relacionamento com Deus tal, a ponto da gente falar: agora eu conheço a Deus. E posso dizer, é aí aonde vem o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus na sua vida não vem pelos resultados que você obtém. O melhor de Deus na sua vida não vem por aquilo que você acha que você vai conseguir neste ano. O resultado de Deus, o melhor de Deus na sua vida, vem quando você está nele, quando você tem relacionamento com Ele, quando você tem esta intimidade com Ele, quando você chega diante dEle e pode dizer, como nós cantamos mais cedo hoje: o meu orgulho me tirou do jardim, mas o seu amor, Senhor, fez com que esse jardim vivesse dentro de mim, me transformasse, gerasse com que este relacionamento, Deus, não fosse mais apenas um relacionamento meu com o Deus lá em cima, mas na verdade fizesse com que esse Deus viesse morar dentro de mim, transformar a minha vida, poder fazer aquilo que Deus quer fazer. E isso é a esperança do texto de Romanos 5. A esperança, esse relacionamento com o Senhor, de estar com Ele, essa é a esperança que nós temos que ter. E vejam só, agora nós vamos para os 2 últimos textos, nós vamos pular, vamos para Evangelho segundo João. Nós vamos ao Evangelho segundo João, nós iremos ver no capítulo 17, versículos 20 e 21. Em João 17, 20 e 21, Jesus diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está falando de nós, aqueles que creriam nele através da mensagem dos apóstolos. Ele diz o seguinte, no versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor transforma, o Senhor nos permite passar por dificuldades para confiarmos nele, para perseverarmos nele, dessa forma sermos transformados, para termos a esperança do quê? De sermos um com o Pai, de sermos um com o Filho, de sermos um com o Espírito Santo, assim como eles são um. E desta forma, nós poderemos aguentar o que vier. E eu quero convidar os irmãos a irem um pouco mais para frente, no livro da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses 4:11. Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós tivermos esse relacionamento com o Senhor, nós poderemos, como Paulo, dizer: tudo posso naquele que me fortalece. As coisas estão boas, eu tudo posso naquele que me fortalece. As coisas estão ruins, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou com saúde, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou doente, tudo posso naquele que me fortalece. E preste atenção que Paulo, ele não diz assim: tudo posso com aquele. Ele não diz assim: tudo posso junto com aquele. Ele não diz assim: tudo posso por causa daquele. Ele diz assim: tudo posso em aquele, dentro dele, pertencer a ele, ser um com ele. Quando formos um com o Senhor, quando tivermos essa intimidade com o Senhor, nós tudo poderemos dentro dele, estando nele, vivendo nele, dentro dele, porque é isso que ele quer para nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não quer te levar para o céu. Mas presta atenção antes de você me julgar. Deus, ele quer viver com você, no meio de você. E quem diz isso é a palavra do Senhor, e eu quero convidar os irmãos a irem lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, e com isso eu vou terminar. Com esses dois textos eu vou terminar. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E se nós formos no capítulo 22, os versículos 3 ao 5, diz assim: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O que Deus ele quer não é te levar para o céu. O que Deus ele quer é voltar a ter um relacionamento com você, assim como ele tinha desde a criação. O Senhor ele quer viver com você. O Senhor quer que você viva diante dele, a ponto de você poder ver a ele, a ponto de você poder ter relacionamento com ele. Isso você não precisa esperar na glória. Você pode viver isso agora com o Senhor. Basta você buscar, basta você querer, basta você se submeter, perseverar, deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Isso vai gerar essa intimidade, e essa intimidade vai gerar essa esperança, e dessa forma você vai poder dizer como Paulo: eu posso todas as coisas quando estou naquele, dentro daquele que me fortalece, quando eu sou um com aquele que me fortalece. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor, ele deu essa palavra, e ele já deu também a segunda palavra, que numa outra oportunidade vai ser ministrada, sobre o que é estar no Senhor. Porque a gente vai perceber e a gente vai entender que estar no Senhor é algo que a gente não vai querer sair mais. É isso que Deus quer, estabelecer o seu tabernáculo no nosso meio. É isso que Deus quer. Deus ele não quer que você venha à igreja, que você participe do estudo, que você leia a Bíblia ou faça suas orações, porque sim. Deus ele quer estabelecer um relacionamento com você. Deus ele quer que você seja forte nele. Deus ele quer que você se torne inabalável, apesar das circunstâncias da sua vida. Mas para isso você tem que conhecer ele. Para isso você precisa ter relacionamento com ele.
Para isso você precisa desejar a Ele. Se Deus quisesse que nós fizéssemos as coisas porque sim, Ele não tinha dado para a gente uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus teria nos feito robôs. Mas Deus, Ele permite trabalhar tudo isso na nossa vida para que nós queiramos estar com Ele, assim como um dia o homem não quis estar com Ele. Que nós voltemos ao relacionamento, nós voltemos ao jardim, para que nós voltemos a dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quão insondáveis são os pensamentos do Senhor! Quem é que pôde instruir o Senhor? Quem é que pôde dizer ao Senhor o que fazer? Ninguém pôde. Se ninguém pôde, quem somos nós para questionar os seus meios? Deus não disse para Jó o porquê que ele permitiu que aquilo tudo acontecesse. Mas Deus mostrou a Jó quem ele era. E Jó, sem saber, sem entender, sem tá bom, Senhor, agora então eu entendo o que você quis dizer. Jó, mesmo assim, ele se submeteu e ele entendeu o que Deus queria fazer. Intimidade. Alguns estudiosos entendem que os 3 amigos de Jó representam ali a sabedoria humana. Nós, como homens, a gente tenta achar razão para tudo. Por que é que chove? Ah, chove por causa disso. Por que é que faz calor? Faz calor por causa disso. Por que é que o irmão está passando na tribulação? Ah, porque ele está com pecado. Por que é que o irmão está passando por aquilo? Ah, Deus está chamando ele na chincha. Deus é insondável. A gente não consegue entender quem Ele é, o que Ele é. Por isso vamos nos submeter e vamos buscar a Ele, buscar conhecer a Ele, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Amém?